Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal A Bíblia na Minha Vida. É mais uma semana de revisão da lição da Escola Sabatina e eu quero agradecer a você que tem acompanhado, tem compartilhado aí este conteúdo que tem como objetivo ajudar outras pessoas a verem a Bíblia como fonte de conhecimento, como fonte de sabedoria, como fonte de princípios para o nosso viver diário. É por esse motivo que eu mantenho aqui esse canal com o propósito de realmente proporcionar a vida sob a cosmovisão da Bíblia. E eu quero convidar a você a aproveitar aqui este momento a fim de compartilhar comigo os seus conhecimentos com relação à Palavra de Deus por meio do nosso guia de estudo, a lição da Escola Sabatina, como eu disse. Aqui a cada semana nós trazemos um assunto e vamos recapitulando aqui os conceitos principais sobre esse assunto. A lição de número 8 foi o último estudo que nós vimos, que falou sobre o estabelecimento dos mandamentos de Deus, e nós sabemos que foram 10 mandamentos que Deus estabeleceu junto a Israel por meio de Moisés. Lembram-se, Moisés ele subiu ao Monte Sinai. Deus entregou para ele 2 tábuas de pedra, e essas 2 tábuas de pedra continham ali os 10 mandamentos que foram escritas pelo dedo de Deus. Esses mandamentos deveriam servir de regulamentos no relacionamento entre o povo e o seu Deus. E também deveriam servir de base moral para que o povo de Deus pudesse se relacionar com outras pessoas. E Deus é um ser maravilhoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso. E a lição de número 9 vai aqui abordar vivendo a lei. Deus, preocupado em servir aos seus filhos, ao seu povo, ao povo de Israel, uma pedagogia, um modo concreto, um código de sua aliança para o qual pudesse viver, estabeleceu outras leis que suportariam ou serviriam ali de praticidade do seu código moral, os 10 mandamentos. A lição aqui na parte de sábado, lição 9, na parte de sábado, traz aqui Êxodo capítulo 20, versos 22 e 23, onde é dito: então o Senhor disse a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, vocês virão que dos céus eu lhes falei, não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Então qual é o propósito de Deus entregar mais leis ao seu povo? Era penalizá-los? Era subjugá-los por força? Por contrariedade? Não. Essas leis deveriam servir para proteger o seu povo. Ficando dentro da esfera de proteção dessas leis, o povo de Israel estaria satisfeito em servir a Deus, seria feliz em cultuar e adorar a Deus, seria próspero também, seria saudável, a sua sociedade seria realmente uma sociedade de pessoas que se harmonizavam umas com as outras em seus relacionamentos. Israel teria alegria e felicidade de honrar os bens maiores da existência humana, que são a vida, o amor entre as pessoas, o casamento, a família, né? O trabalho honesto e outras coisas mais. Portanto, o nosso objetivo aqui é resumir quais foram essas leis que Deus deu. Nós vemos aqui que em Êxodo, no capítulo 21 até o capítulo 24, essas leis foram ali detalhadas por Deus, e o nosso propósito é conhecê-las e entender sob qual contexto a nação de Israel poderia observá-las e se de algum modo essas leis ainda permanecem até hoje. Então vamos começar aqui esta recapitulação
informando primeiramente aqui quais foram essas leis, né? O conjunto de leis que Deus entregou. Nós observamos aqui que na parte de domingo da lição, o tema, o Código da Aliança, esse é o nome dado para esse compêndio de leis, o Código da Aliança, que também pode ser chamado de juízos, do hebraico mishpatim. Esse código continha 7 princípios básicos. Quais são eles? O primeiro, proteção da liberdade humana. É o que nós vamos ver aqui em Êxodo capítulo 21, versos de 2 a 11. E o que é dito aqui neste primeiro princípio? Êxodo capítulo 21, versos de 1 aqui a 11. Nós vemos leis a respeito dos escravos. Aí você pode pensar, nossa, mas havia escravos em Israel? Eles mesmos não foram escravos no Egito? E como a escravidão se perpetuou agora em Israel? Eles não entenderam nada das lições que sofreram ali e aprenderam a duras penas no Egito? Por que eles escravizariam pessoas? Calma aí, a Bíblia não diz isso. A escravatura aqui em meio ao povo de Israel não tem nada a ver com a escravatura de outras culturas, como a egípcia e as outras culturas pagãs, como a cultura cananita, a cultura posterior babilônica, enfim, mesopotâmica, não tinha nada a ver com esse tipo de escravatura. Aqui, o que prevalece, vejam só, eu gostaria de ler aqui um comentário bíblico que eu recomendo a vocês, comentário bíblico Andrews, volume 1, né? Ele fala, esclarece muito bem essa questão, o direito dos escravos em Israel. Eu vou ler aqui um trecho que se encontra na página 252. Os israelitas haviam saído da escravidão no Egito e receberam leis estritas que protegiam os escravos da crueldade que eles próprios, vejam bem, ouçam bem, haviam experimentado. Então, a escravatura aqui, ela é um regime brando, equilibrando os pilares básicos aqui do direito divino, que é amor, misericórdia e justiça. Esses 3 pilares básicos aqui, sob os quais Deus colocou as suas leis, remontam assim de modo especial que nós podemos perceber com relação à lei que regulamenta os escravos em Israel. Agora vejam que interessante, em quais situações as pessoas poderiam chegar a esse status ou a esse nível que é chamado de escravo, mas na linguagem mais atualizada ali para o contexto de Israel seria de servo. Em qual situação essas pessoas poderiam passar a servir a outras pessoas de um modo regulamentado, né, dessa lei? Olha só, às vezes a pobreza forçava as pessoas a se venderem como escravas ou venderem os seus próprios filhos. Os devedores eram vendidos por seus credores, mas sob nenhuma circunstância os escravos hebreus deveriam servir perpetuamente contra a sua vontade. Eles deveriam ser soltos depois de 6 anos. E aí entra uma outra lei que daria suporte ao regime da servidão ou de escravatura dentro de Israel, que era exatamente a lei do 7º ano, onde as pessoas escravizadas aqui, em decorrência de um débito com seus credores, deveriam ser soltas integralmente. Olha só que interessante, que outra postura as nações circunvizinhas e idólatras e ímpias reagiam com os seus escravos. Era morte na certa e servidão para sempre, porquanto a vida dessa pessoa existisse. Então vejam só como essas leis aqui eram
recheadas aqui de brandura, de amor, de misericórdia, de sabedoria divina. Era algo completamente diferente de outras culturas. Vejamos aqui um segundo princípio agora, o princípio de proteção à vida humana, que está relatado em Êxodo capítulo 21, versos de 12 a 17. O que a gente encontra aqui? A gente encontra leis a respeito da violência, né? Leis a respeito da violência, ou seja, essa lei colocada por Deus tinha como objetivo proteger a vida humana, né? E aqui entra mais uma vez os comentários que nós podemos ler aqui, leis relativas à violência física, né? E a famosa lei de Talião também, como é vista aqui, olho por olho, dente por dente, conforme a Bíblia assim coloca. Como essas leis deveriam regulamentar a vivência de Israel? Isso é interessante nós observarmos. Vejam só, esses casos legais são paralelos ao 5º e 6º mandamentos, né? Como, por exemplo, lembra-se do 6º mandamento, não matar, e o 5º mandamento, respeitar pai e mãe. Vejam que interessante o que é dito aqui com relação ao verso 15 de Êxodo 21. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. E o verso 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe será morto. Como isso? Essa lei ainda é válida? Naturalmente que hoje existem dispositivos legais que são diferentes do que ocorre aqui na Bíblia. Mas nesta situação, nós vemos aqui uma pena capital para o homicídio. É lógico que ferir ou amaldiçoar nem sempre estava relacionado ao homicídio, mas o homicídio aqui, puramente e brutal, contra a autoridade paterna e materna, era punido com a pena capital. Olha o que diz aqui os comentários, né? Na página 252, desonrar os pais era uma ofensa capital muito grave. Amaldiçoá-los era igual a blasfemar contra Deus. Essa lei reflete a honra e a dignidade devida aos pais que se colocam diante dos filhos em lugar de Deus. Os assassinos deveriam ser punidos com base na intencionalidade. O assassinato premeditado era punível com morte, né? Enfim, vejam só o que nós podemos verificar aqui também de outros comentários que são correlatos ao tema. E aqui eu indico o comentário bíblico, volume 1, da série Logos, que você pode acessar, né, comprar por meio da Casa Publicadora Brasileira. Olha que interessante o que diz aqui com relação a essa parte de ferir o pai ou amaldiçoar o pai, né? Ferir o pai, ou seja, estou lendo aqui a página 660, ferir o pai, ou seja, lhe bater, isto indica oposição deliberada e persistente à autoridade paterna. E os 2 versículos seguintes tratam de outras ofensas graves. Ferir não significa matar, crime tratado no versículo 12, ou seja, o versículo 12 dos comentários falam com relação à pena capital para o homicida, né? E nós vemos aqui também, nos comentários do verso 17, que é muito interessante, olha só o que nós podemos ver. Amaldiçoar o pai, visto que os pais são representantes de Deus para os seus filhos nos primeiros anos, a penalidade para quem os amaldiçoasse era equivalente à punição da blasfêmia contra Deus. Então vejam só o valor que Deus atribui aos pais, né, aos geradores de seus filhos, a autoridade paterna e materna. Naturalmente que hoje muitos países não utilizam a pena capital como uma forma de punir. Aqui no Brasil, por exemplo, a pena capital ela é vista apenas em casos de guerra, como crimes de guerra. Já nos Estados Unidos, a pena capital é ainda vigente para alguns estados. Outros países como China, também a Arábia Saudita, o Irã, utilizam a pena capital para regulamentar seus crimes, né? Que podem ser considerados de diversas formas, hediondos, enfim, crimes civis que podem ser
usados por meio da pena capital. Não é o caso aqui do nosso país, do Brasil, onde os crimes civis são suportados por outra legislação que descartam a pena capital. Mas vejam que a Bíblia aqui, ela dá um forte interesse ao valor, né, da vida em si e da autoridade mais sublime que existe na família, que é pai e mãe, não descaracterizando naturalmente o lugar importante dos filhos, né, ou da descendência, mas categorizando ali, né, explicitando o valor que é dado aos pais, ao pai e à mãe. Enfim, nós podemos também falar sobre a proteção da integridade física, né, que está relatada aqui em Êxodo 21, verso 18 a 32, né, que vão dar mais elementos com relação a este princípio, como nós mencionamos aqui, com relação aos pais, relacionados também com relação a outras pessoas. Um homicida intencional não deveria viver, né? De acordo com Gênesis capítulo 9, verso 6 ali, uma vida deveria ser compensada apenas por outra vida. E esta compensação, palavra compensação aqui, ela praticamente é a chave hermenêutica para nós entendermos aqui todo o compêndio de leis dadas por Deus nesse quesito, porque essas leis de Deus, elas são retributivas, ou seja, a retribuição é dada exatamente equiparada ao dano causado, né? E isso nós podemos entender como, vendo aqui, a proteção que é dada aos bens pessoais, que é um quarto princípio aqui, né? Relatado em Êxodo capítulo 21, versos de 33 a 36, até o 22, de 1 a 15. A responsabilidade dos donos de animais, né? A responsabilidade e o respeito às propriedades. Ou seja, onde houvesse um dano material, a pessoa era responsabilizada, né? Proporcional a esse dano. E isso incluía não só os bens materiais que poderiam ser animais, mas como uma propriedade, uma casa, uma plantação, porém as próprias pessoas, os escravos que estavam de posse de outras pessoas também eram suportados por essa lei que tinha como princípio a equiparação correspondente ao dano, né? Outros princípios que nós podemos destacar, os últimos 3 aqui, proteção dos relacionamentos sociais, né? Nós vamos ver aqui Êxodo capítulo 23, nós vamos ver aqui que a partir dos versos 1 a 9, olhem só, não espalhe notícias falsas e não entre em acordo com o ímpio para ser testemunha maldosa, não siga a multidão para fazer o mal e, num processo, não deponha com a maioria para torcer a justiça, não seja parcial, nem mesmo com o pobre nas suas demandas. Olha só que interessante, aqui essas leis que foram colocadas tinham como relação, lembram-se, não levantar falso testemunho, né? É exatamente isso que você pensou, o mandamento de número 9. E aqui Deus estabelece essas leis justamente para proteger os relacionamentos sociais, né? Dentro desse interim também, nós podemos colocar aqui as diversas situações envolvendo agressões, né? As agressões físicas, né? Ou verbalizadas, né? Nós podemos colocar aqui outras situações, por exemplo, como está mencionado no verso 6, não perverta o direito do pobre que vem até você com sua causa. Isso aqui vai para juízes estabelecidos ali para julgar esses casos em Israel. Olha que interessante. Êxodo 23, verso 6, não perverta o direito do pobre que vem até você com a sua causa. Fique longe da falsa acusação. Não mate o inocente e o justo, porque não justificaria o ímpio. Não aceite suborno, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Vejam só que o compêndio de leis aqui em Israel realmente é uma ampliação do código moral de Deus para que o seu povo vivenciasse o melhor da fase da nova vida que deveria ser vivida ali em Canaã. O que mais nós podemos ver aqui? Nós temos ainda o princípio de proteção do legado espiritual de Israel, né? Antes disso,
A proteção da justiça humana, como relatado aqui em Êxodo 23, de 1 a 9, né, onde as pessoas não poderiam ser defraudadas em sua justiça, né? Deveria ter a sua justiça, o seu direito assegurado. A proteção do legado espiritual de Israel por meio do estabelecimento de festas religiosas. Eram 7 festas de Israel: festa da Páscoa, festa dos pães asmos, né? Nós temos também a festa ali das primícias, nós tínhamos a festas do Pentecoste, festa das trombetas, festa da expiação, festa dos tabernáculos, 7 festas estabelecidas em Israel. Para quê? Para que o povo associasse o quê? O legado espiritual de Israel. Deus realmente é fantástico, ele pensou em tudo antes que o seu povo pudesse habitar na terra de Canaã. E eu quero finalizar aqui relatando um pouco do método da conquista de Deus das terras de Canaã. Deus é tão misericordioso que ele não expulsou as nações cananeias ali em um período muito curto, mas demorou ali 1 ano para que isso ocorresse. Na verdade, mais do que 1 ano. Deus disse assim: num só ano não vou expulsar as nações cananeias, né? Como diz aqui, eu vou ler esse verso que é muito interessante, Êxodo 23, versos 29, não os expulsarei de diante de vocês num só ano, né? Para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem. Ou seja, o método da conquista de Deus aqui é recheada, é embasada sobre 3 pilares seus: amor, misericórdia e justiça. Com este compêndio de leis dada para Israel, as nações que eram consideradas ímpias e idólatras ali por não adorar o Deus de Israel, mas adorar outros deuses, fazer ali diferentes solenidades a esses deuses que envolviam até a morte de crianças, né? Como a adoração a Deus Quemos. Enfim, Deus estabeleceu ali misericórdia para essas nações, porque o desejo de Deus era que essas nações também habitassem com Israel e o adorassem, o servissem, todos como um só povo. Mas vemos aqui que a partir do verso 27 até o 31, Deus precisou expulsá-las, né? E utilizar ali o medo, o terror diante delas para afugentar essas nações que desprezaram as misericórdias e a oportunidade de Deus para que pudessem serem redimidas. Deus só usa a sua justiça, queridos, com finalidade redentiva. Deus utilizou as suas leis, essas novas leis dadas para Israel, com a finalidade redentiva, com a finalidade de haver prosperidade, harmonia entre o seu povo. Então essas leis não eram ruins, essas leis eram formas expressivas de Deus para lidar com justiça, com misericórdia e com amor para com as pessoas, para com todas as nações. E Israel deveria ser, naturalmente, aquele povo que difundiria isso para demais nações. Enfim, o nosso tempo aqui já se esgotou e eu gostaria de apenas citar aqui a vocês a expressão olho por olho, dente por dente. O que Deus quis com isso? Qual foi o propósito de Deus com isso? Naturalmente que, de forma alguma, Deus gostaria que essa lei, olho por olho, dente por dente, fosse uma punição sumária para todas as pessoas. E mais uma vez eu gostaria de usar aqui o nosso comentário, né, bíblico de Andrews, no volume 1, na página 252, diz o seguinte: o princípio de olho por olho é encontrado ao longo de Êxodo 21, versos 22 a 32, e em 2 passagens adicionais no Pentateuco. Jesus também fez menção a tal princípio. O ato em si nunca foi realizado literalmente na Bíblia, à exceção a tal princípio. O ato em si nunca foi realizado
literalmente na Bíblia. A exceção é uma vida por uma vida, de acordo com Gênesis 9:6, que nós vimos. O princípio implícito é que a punição por ferimentos causados a uma pessoa ou animal deve ser proporcional ao dano infligido. Vejam só que as leis tinham um caráter retributiva, equiparada ou equivalente ao dano infligido. Com essas leis, Deus não queria torturar, com essas leis, Deus não queria dizimar as pessoas em Israel, escravizar as pessoas em Israel, mas realmente ensinar, era uma pedagogia divina para ensinar e educar o seu povo no caminho da aliança, porque a aliança proveria redenção e salvação. Deus realmente é um Deus de amor, de misericórdia e de justiça. Uma justiça que significa equiparação e não vingança. Uma justiça que significa retribuição equiparada ao dano e não vingança ao bel prazer. Queridos, finalizamos aqui rapidamente aqui o nosso resumo e na próxima semana nós vamos ver um pouco mais sobre a vivência de Israel na lei, comentando agora o tema a aliança e o modelo. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe a enxergar que muitos princípios aqui estabelecidos dessas leis ainda são válidos. O princípio da vida como o maior bem do ser humano, o princípio também da não violência, da passividade, o princípio também da justiça soberana por parte de Deus, o princípio também da não do não suborno, né? Como nós vimos aqui, todos são princípios válidos, amparados sobre a lei moral, amparados sobre os mandamentos, os 10 mandamentos, que são eternos. Naturalmente que, como nós discutimos aqui, muitas das penas capitais envolvidas aqui não são aplicáveis mais em muitas sociedades, embora algumas ainda assim o façam, para punir seus crimes civis. Portanto, além disso, o que Deus deseja para mim e para você é que aprendamos, por meio do seu amor, da sua misericórdia e da sua justiça, a nos relacionar melhor com Ele e com outras pessoas. Por isso é que Jesus, lá no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, verso 48, ele diz claramente, olha, vocês ouviram olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, quem pensar, né? Olha só, quem pensar em fazer mal às pessoas já está qualificado como um homicida, né? Eu vou ler esse texto aqui para a gente encerrar, que é muito interessante, né? Jesus, ele realmente amplia esse código moral de conduta por meio do Sermão da Montanha, e nós vimos aqui claramente a sua intenção através deste verso, né? Ou a partir desses versos aqui, ó, Jesus dizendo claramente a partir do verso, Mateus 5,38, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E verso 39, eu porém lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com eles 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas aos que lhe pedirem emprestado. E assim Jesus vai colocando aqui depois, a partir do verso 43, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, e assim sucessivamente. Jesus não contrariou as leis estabelecidas por Deus ali a Israel. Ele ampliou e cumpriu todas elas perfeitamente. Por isso que ele finaliza no verso 48 dizendo, portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Que nível de perfeição é essa? É o amor, a misericórdia e a justiça. Deus abençoe a todos e continuemos ligados aqui no estudo da Palavra de Deus
por meio do nosso guia, a lição da Escola Sabatina. Tchau, tchau.